Temos livro? Olha aqui, a gente teve aquela conversa maravilhosa com o Carpinejar. Agora, quinta-feira, tem a segunda parte. Olha, que conversa maravilhosa, né? Foi. Aquele papo sobre o luto com ele, né? Ele é um cara que faz você ver as coisas por Eu gosto muito de ângulos diferentes. do Mas Carpinejar então pensando. me lembrei desse livro aqui, que eu ainda não tinha recomendado, porque quando ele chegou, eu comecei a ler, não tinha acabado de ler, e me esqueci, mas é um livro maravilhoso. Se chama Aos Prantos no Mercado, de Michelle Zauner. É uma autora coreano-americana. Os pais dela, o pai dela é americano, foi para a Coreia, conheceu a mãe dela lá, casaram, foram para os Estados Unidos, ela cresceu no Oregon. Ela tem mãe coreana, mas ela é americana. E a mãe morre precocemente. E ela tenta lidar com essa perda através desse mercado, através das comidas. Porque ela nem tem certeza se ela qualifica como coreana depois que a mãe morreu. Porque a mãe é aquela pessoa para quem ela perguntava qual é a marca da alga seca que elas compravam. Então, ela quando perde... Um mercado de comida coreana. Mercado de comida coreana, exatamente. Um desses mercados étnicos que tem nos Estados Unidos. O título original em inglês é Chorando no H-Mart, que é o mercadinho coreano. E um livro lindo. Ele começou como um ensaio daqueles enormes no New Yorker. O primeiro capítulo dele é esse ensaio, que se chama exatamente Aos Prantos no Mercado. E aí aquilo fez um tal sucesso que ela acabou ampliando. Essa Michelle Zauner é cantora, ela tem já alguns, ainda se diz discos, CDs, sei lá, ela tem algumas coisas gravadas. Acho que a gente diria ela tem músicas gravadas. Ela tem músicas gravadas, mas ela tem álbuns gravados, né? Eu acho que álbum talvez seja o termo genérico que se aplica ao Spotify. Então, pois é, ela tem 2 ou 3 álbuns, porque ela, inclusive, num certo momento, ela começa a olhar quais são os CDs que a mãe tem dentro do carro, e encontra os dela e tal. Mas é muito bonito, porque, de fato, a memória afetiva da gente passa muito pela comida, né? Nós somos constituídos culturalmente de várias coisas, a comida é uma das coisas mais importantes. Agora, esse livro também não é só sobre a perda da mãe dela e sobre a ameaça da perda de uma meia identidade cultural. É também sobre quem é uma pessoa formada por essas diferentes correntes culturais. Porque, ao mesmo tempo, ela uma vez volta muito chateada da escola, porque não é que ela é discriminada, as pessoas têm um interesse por ela porque ela é oriental, então perguntou se ela é chinesa, se ela é japonesa. Ela não é nenhuma coisa nem outra. E aí, mas então que diabos que você é? Quer dizer, aquela ideia de perceberem ela como uma outra pessoa na escola, e ela diz para a mãe que a mãe não tem a menor ideia do que é ser a única coreana da escola. E a mãe diz assim, mas você é americana. Então, é aquele peixe meio fora d'água. Aquela situação ambígua em que ela é asiática para os americanos e americana para os coreanos. Para os coreanos. Então, onde ela busca a identidade dela nisso tudo? É sensacional, sabe? Muito, muito bem escrito, muito bom, muito delicado. Eu adorei o livro. É uma edição da Fósforo, e aqui a tradução de Ana Ban. Aliás, é um nome bonito, Ana Ban, né? Não é? É. Mas show. Realmente muito, muito bonito.
muito, muito cheio de coisas para se pensar. Porque a gente não tem essa dúvida, e o Brasil é um país mais variado, né? Apesar dos Estados Unidos se acharem um melting pot, no Brasil, de fato, as pessoas se integram mais do que lá. A gente incorpora no nosso imaginário como brasileiro uma gama muito diferente muito de pessoas. Muito grande de pessoas. Ninguém na segunda geração se vê como alemão brasileiro. Você não se vê como ítalo brasileiro? Não. Aqui, eu sou filha de húngaro e italiana. Você é brasileira. Eu sou brasileira. É verdade que você, olhando para mim, você não diz que eu sou... Quer dizer, ou posso talvez diga, mas não é tão evidente quanto um oriental, que você olha e diz, não, essa pessoa é oriental. Quer dizer, entendi. Você olhando para mim, eu posso ser uma brasileira de quarta, quinta geração. Mas Cora, se você vai para a Liberdade em São Paulo, pois é. Pega uma pessoa japonesa, você não vai tratar aquela pessoa como nipo-brasileira. Não. Aquela pessoa pessoa é brasileira. E vai falar com o sotaque da Moca. Exatamente. Entendeu? Como se fosse neto de italiano. Entendeu? É verdade. A gente incorpora bem. Eu me lembro que quando eu fui estudar nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, a coisa que mais me surpreendeu lá foi essa identificação que as pessoas tinham do ítalo brasileiro, do ítalo americano, do nipo-americano, porque na minha cabeça a gente era ou europeu, portanto nascido na Europa e criado lá, ou brasileiro, nascido no Brasil, criado aqui. E mesmo aqui no Brasil a gente tem principalmente dois grupos africanos, né? Para a gente ir para os descendentes africanos, né? Que são os Bantu e os Yorubá. Yorubá mais aquela costa Oceano Índico, né? E os Bantu mais a costa atlântica da África. Uma coisa de um lado mais Nigéria, Moçambique e tal, e outra coisa mais Angola, Congo aqui. E tem, tipo, aqui no Rio tem muito mais Bantu, na Bahia tem muito mais Yorubá, tal. E tem umas características, tipo, o Bantu dá aquelas bundas grandes, lábios grossos, enquanto que o Yorubá tende a ter traços mais finos. Então, são dois grupos étnicos muito diferentes. E, no entanto, aqui no Brasil, só para pegar o mais óbvio, né, que porque os americanos tratam a coisa como African American, né? Aqui no Brasil, porque já teve pai e mãe branco, avô e avó branco, e porque os dois grupos se misturaram, tipo, viram um tipo de ser negro que é um ser negro que é muito brasileiro, não existe na África. É verdade. E aí eu entro na mesma coisa, tipo, eu tenho... eu sei que eu tenho na minha composição tupi, eu sei que eu tenho Yorubá, eu sei que eu tenho português, eu sei que eu tenho sefaradita, eu sei que eu tenho askenazita, eu sei que eu tenho italiano, e meu pai faz questão de separar o sardenho, né? Porque, segundo ele, os sardos não são italianos. Não importa. O ponto é... Você é um típico brasileiro. Não, sim, eu sou um típico brasileiro, porque, enfim, quem não é? Mas é aquela coisa de... Aí se você olha para mim, e eu me assino com o sobrenome Dória. Eu tenho um monte de sobrenome, eu me assino com o sobrenome Dória. Eu seria ítalo brasileiro? Eu não sou. Pois é. Entendeu? Italiano não me define. Mas como português não define, como Yorubá não me define, como askenazita não me define, como tupi não me define. E se você vai para qualquer brasileiro que esteja há mais de um século no Brasil, que já esteja... É que você é filho de imigrante.
Pega qualquer brasileiro cujos avós chegaram cujos ascendentes chegaram no século XIX, já é muito misturado. Já é muito misturado. Os meus filhos. É isso. Os meus filhos já são uma grande mistura. É isso. Não dura. É. A coisa no Brasil não dura uma geração. Essa pureza que nos Estados Unidos dura, né? Os italianos continuam casando com italianos. Porque na verdade, os irlandeses continuam casando com irlandeses. Eles fazem comunidades separadas e isso... É isso. Isso cria... Nós somos o melting pot. É aqui que o melting acontece. É isso. Quando você foi ter filho, você não foi ter filho com alguém que tinha a mesma origem. Eu também não. Pois é. A gente não pensa nisso. A mãe da minha primeira filha é a ashkenazita brasileira. A segunda é espanhola alemã. A terceira, a Lia, é tão brasileira quanto eu, que já está há séculos demais no Brasil para... Então... O pai dos meus filhos é exatamente como você, quer dizer, seria uma mistura nesse... É que começa a acumular mistura, e a mistura é sempre uma coisa de... o pai tem uma origem, a mãe tem outra origem. Eu gosto de... Agora, isso aqui é muito interessante, porque aqui é uma pessoa de uma primeira geração. Isso. E ela é misturada de fato, né? E de duas culturas que até aquele momento eram estanques. Então, se juntam nela. Num determinado momento, a mãe dela disse para ela: nunca conheci uma pessoa como você. Isso é uma frase que pesa nela, quando ela percebe que, de fato, a mãe nunca conheceu ninguém como ela, porque a mãe conheceu o pai, que era um americano. Depois, moraram algum tempo na Coreia, cercados de coreanos, e depois vieram para os Estados Unidos, onde ela ficou cercada de americanos. E essa pessoa que é americana, mas coreana, era um híbrido que a mãe não... Mas você vê uma das primeiras reações do Donald Trump em relação a Kamala Harris. Eu não sabia que ela era negra, sempre achei que fosse indiana. Pois é. Tipo, eu não consegui lidar com uma pessoa cujo pai seja negro e a mãe indiana. Exatamente. Tipo, mas ela é negra, ela é indiana. Mas eles têm um termo que a gente jamais usaria aqui no Brasil. Ela é biracial, ela é birracial. A gente não tem isso aqui porque não existe, é muito mais. A gente é no mínimo. A gente é poli, né? A gente é poli, multi, é isso. mega, whatever. Ainda bem. Ainda bem. Mas a gente está importando todos os problemas de lá. Não, a gente já tem gente querendo chamar de afro-brasileiro, entendeu? Como se... Tipo, e vira um problema você definir o que é o... Porque olha, o conceito não se aplica no Brasil. Não. Porque a gente... O nosso racismo é diferente, e ele existe e é agressivo pra cacete. Mas o nosso... Enfim, a gente começa a embarcar numa outra história. Isso aí já são outros 500. Mas, de fato, a nossa composição é diferente, a nossa maneira de ver o mundo é peculiar. E biracial no Brasil não existe. É isso. Realmente não existe.